Mas ele está mentindo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem é o hipócrita? O pastor Eliseu Rodrigues, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, chama um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de mentiroso. Pastor Eliazar Domini, o negócio está pegando para o senhor aqui, viu? Vamos ver o que é que está acontecendo aqui e vou soltar o vídeo aqui para que a gente possa entender o porquê que o pastor Eliseu Rodrigues, inclusive ele cita até textos da Bíblia aqui para lhe chamar de mentiroso, dizer que o senhor levantou falso contra o pastor Eliseu Rodrigues. Vamos conferir aqui neste momento aqui, vamos ver o que foi que ele falou, vamos lá. Tá tudo beleza, tá tudo certo. Vou adiantar. Não, tá certo mesmo, não precisa guardar o sábado, tá certo isso. Na questão da adoração a imagens, bom, veja bem, aí aqui você está errado. Você percebe a hipocrisia? O que é que está acontecendo aqui para que você possa entender? O pastor Eliazar Domini, ele refutou o pastor Eliseu Rodrigues. E o pastor Eliseu Rodrigues, você vai perceber, né, a partir dos 30 minutos, ele mostra um pouco aí de meio que chateado na expressão, inquieto. Você vê que ele está meio. Você vai entender daqui no decorrer desse vídeo. Vamos lá, para que você possa entender. Quando eu disse isso, em que momento eu pude e tive tempo de desenvolver Atos 15 no debate? Então, eu acabei de ser acusado de guardar apenas 9 mandamentos. Então, eu quebro o sábado, segundo ele. Agora ele vai usar um texto aqui contra o pastor Eliazar Domini, dizendo que o pastor Eliazar mentiu, levantou um falso contra o pastor Rodrigues, Eliseu Rodrigues. Vamos lá. Olha o texto que ele vai usar. Aliança feita entre Deus e Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Todos sabem que a aliança entre Deus e Israel, o que é moral, permanece. O mandamento que é repetido na nova aliança, nós guardamos. Mas ele está mentindo. Então ele acabou de quebrar o versículo 16. Pastor Eliazar Domini, vamos resolver essa questão aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, eu almejaria um debate do pastor Eliazar com o pastor Eliseu Rodrigues. Um pastor da Igreja Adventista e um pastor Eliseu Rodrigues. Você almejaria também? Cara, seria assim algo, sabe? Seria algo maravilhoso ver um debate do pastor Eliseu com o pastor Eliazar. Eu ia fazer pipoca e assistir esse debate comendo pipoca. Pode ter certeza disso aqui. Mas, em virtude da distância, né, pela questão presencial, eu acho que se torna um pouco impossível, porque o pastor Eliazar, ele cuida da Igreja de Deus lá nos Estados Unidos. Mas acredito que poderia haver aí um debate de forma, mas que não é a mesma coisa, né? Mas de forma virtual ali, de forma online. Mas que eu desejaria, eu almejava sim. Vamos lá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí é para o senhor, viu, pastor Eliazar? É para o senhor esse texto aí. Ele está usando um dos mandamentos de Deus para dizer que o senhor está levantando falso. Olha ele usando o texto da Bíblia, hein? Louvado seja Deus. Só para ter engajamento. Mente com meu nome. Pastor Eliazar, o senhor quer ter engajamento aqui em cima do pastor Eliseu Rodrigues? Acredito que o senhor não precisa disso, né, pastor Eliazar? O senhor aí, quando grava esses vídeos aí, eles viralizam, né? Eles viralizam. Até onde eu conheço, o pastor Eliazar não precisa de usar a imagem ou o nome do pastor Eliseu Rodrigues para ter engajamento, porque o pastor Eliazar, ele consegue, né, atrair um público muito grande em seus vídeos. Ele não coloca o nome do pagão que debateu comigo, mas coloca o meu nome.
mentir com o meu nome, usa o meu nome. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ele está quebrando o mandamento do... Para ganhar dinheiro, pastor Eleazar? Como assim? Porque até então, onde eu conheço, o senhor já tem o seu salário, que a igreja paga, que não é lá essas coisas, né? Até onde eu conheço, o salário de um pastor, se eu não me engano, acho que não chega nem a 5 mil reais. Eu estou colocando aqui o máximo, né? Eu estou falando de um pastor da igreja adventista. Seja aqui na Bahia, seja lá em Brasília, seja em São Paulo, seja em Rio de Janeiro, o salário ele é único. É um valor único, um valor só. Mas vamos lá. Do versículo de número 17. Não cobiçar. Ele está quebrando o mandamento do versículo 16. Quem é o hipócrita? É o que dá quando você resolve guardar 9 mandamentos. Se fosse obediente a Deus e guardasse os 10, não passaria essa vergonha. Se você fosse obediente a Deus e guardasse os 10, como você quer guardar, porque isso não te é ordenado na nova aliança, você não estaria passando vergonha nesse vídeo. E a vergonha é maior, por quê? Porque o Ariel, de maneira muito interessante, ele coloca, e ele diz o seguinte: Mais um elogio ao Ariel. eu guardo domingo. Eu assisti esse vídeo com o pastor Eleazar. O pastor Eleazar, ele não elogia em momento algum nem o pastor Eliseu e nem o Ariel Lazari. Porque é tudo farinha do mesmo saco, no sentido de doutrinas, né? A igreja evangélica, eu vou abrir uma aspa, tá bom? Segue os passos de Roma na santificação do domingo e na imortalidade da alma. Isso aí é fato. Mas vamos lá. Mas não por causa da Bíblia. E é verdade, o católico guarda o domingo não é por causa da Bíblia. Ele até tenta dar uma, vamos dizer assim, uma argumentada, uma passada de pano, mas não consegue ter argumentos bíblicos, e o Ariel deixa isso muito claro aqui. Olha isso. Qual é o nome desse cara? Porque ele é muito mentiroso. O nome dele é Pastor Eleazar Domini, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia lá nos Estados Unidos. Mentiroso? Eu acredito que não. Até onde eu conheço o pastor. Homem de Deus, verdadeiro, fiel. Pode ter certeza disso, pastor Eliseu. Vamos lá. Olha o que ele fala do meu argumento. Lucas, João, coloca na tela como eu expliquei sobre a prática da igreja se reunir no domingo. Em 2026, você realmente acha que precisa... Nesse momento aqui é chato demais, mas vamos lá. O domingo, já te respondi, o princípio está a ressurreição de Cristo, cultos, Atos dos Apóstolos, cultos nas cartas às igrejas do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1. O princípio está aí. Como você disse, a igreja vivia nessa prática pós-ressurreição de Cristo. Eu não descanso espiritualmente no dia, meu descanso espiritual é numa pessoa. Eu cultuo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a adoração é em espírito, em verdade, não seguimos mais calendários judaicos. Agora vejam como ele lê a minha resposta ao Ariel. Por causa da Bíblia. E é verdade, o católico guarda o domingo não é por causa da Bíblia. Ele até tenta dar uma, vamos dizer assim, uma argumentada, uma passada de pano, mas não consegue ter argumentos bíblicos, e o Ariel... Segundo ele, eu tô dando uma argumentada, uma passada de pano. Em quê? Se o próprio vídeo dele inicia com a minha fala dizendo: eu não tenho e não tem um texto direto, claro, dizendo... Isso é fato. Não existe tanto para o sábado quanto para o domingo. Mas as demais igrejas evangélicas, insistem em guardar um dia que foi estabelecido pela igreja romana, pela igreja católica, que é o domingo. E eu torno a dizer, a maioria das igrejas evangélicas seguem os passos de Roma na santificação do domingo e na imortalidade da alma. Vamos lá. Mude a guarda do sábado da antiga aliança para o domingo. Agora, me dê você, adventista, um texto no Novo Testamento como mandamento para se guardar o sábado. Vamos lá. Me dê um texto no Novo Testamento. Olha só, se nós formos abrir em Mateus capítulo 24, versículo 20, antes mesmo
dos discípulos, né, que nem dizem o público evangélico aí, os irmãos evangélicos, que guardam o domingo por ter 8 textos da Bíblia em que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, antes mesmo de acontecer essas reuniões, que não é uma ordem, não é nada oficializado para dizer assim, houve essa mudança do sábado para o domingo. Antes mesmo disso acontecer, o próprio Jesus, ele disse assim, ó, Jesus, ele valoriza a questão do sábado e sabia que seria algo complicado para ele no futuro que não estava muito distante, para ele, os discípulos. Aqui eu estou falando da destruição de Jerusalém. Jesus, ele diz no capítulo 24, versículo 20, um texto para o Senhor aqui, pastor Eliseu. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. O próprio Jesus valoriza a questão da santificação do sábado, porque até lá os discípulos iriam continuar aguardando o sábado. E a questão do inverno iria dificultar a fuga dele, e a questão do sábado dificultaria mais ainda, porque é um dia em que as pessoas, os discípulos, se reuniam para adorar ao Senhor. Então, mesmo antes desses 8 versículos, que é citado por líderes e pastores da igreja evangélica, antes de ser citado, Jesus dá um pulo, dá um salto, e diz, peraí, eu estou aqui valorizando, orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno, e não no sábado, e nem no sábado. Então nós temos aqui a importância para Cristo, a importância que seria para os discípulos, para que eles rogassem ao Pai, para que a fuga deles não se desse no inverno, e nem no sábado. E agora? Um versículo só, mas tem mais. Mas vamos continuar aqui. Expressão mandamento do Evangelho de João, da primeira epístola de João e do Apocalipse não é o mesmo termo para mandamento de Êxodo capítulo 20. Dá uma segurada aí, adventista. Dá uma segurada aí, pastor Eliseu. O senhor, pastor, eu não estou aqui defendendo o pastor Eliazar Domini não, porque ele tem base bíblica suficiente aí para jogar os argumentos do pastor Eliseu Rodrigues por terra. Por isso que eu almejava aí um debate entre os dois aí, para nós ver quem tinha a garrafa seca para encher. Nós ia ver aqui quem tinha a garrafa seca para encher, né? À luz da Bíblia. Mas nós temos aqui Cristo valorizando a importância do sábado 30 e poucos anos depois. Depois. Ele diz, olhe, orem ao vosso Pai para que a fuga de vocês não se dê no inverno nem no sábado. Mas vamos lá. Isso é porque eu não tenho formação nenhuma, a não ser o ensino médio. Eu estou mostrando aqui. Imagine um pastor Eliazar aí que tem uma biblioteca na cabeça aí, histórica, né? Bíblica, e aí vai. Vamos lá. Dá uma segurada. Então preste atenção, eu não estou passando pano. Os princípios foram por mim apresentados aí. Qual o dia da ressurreição de Jesus? Que dia o Espírito Santo desceu e encheu os discípulos? Apocalipse capítulo 1, o dia do Senhor é o domingo. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia, que o dia do Senhor é o domingo. Assim como não existe uma ordem, pastor Eliseu, para se guardar o domingo, ou para guardar o sábado também. Não existe uma ordem. Mas reunir no primeiro dia da semana não quer dizer que ali houve uma oficialização da mudança do sábado para o domingo, não. Porque eu mostrei aqui à luz da Bíblia que mesmo antes dos discípulos se reunirem, e Cristo ainda sobre esta terra, ele valorizou a questão do sábado para os discípulos no futuro, que não estava muito distante. E seria o que iria acontecer ali, era um grande massacre no ano 70, a destruição de Jerusalém. Olha esse professor de grego explicando sobre Apocalipse capítulo 1, seu dia do Senhor. O pastor Eliseu, ele vai buscar ajuda ao internauta. E vamos lá, foi que o pastor, o professor de grego aqui, falou aqui. Vamos lá. Inclusive, o pastor Eliazar Domini também domina a área aqui. O texto grego, kriakrimera,
quer dizer o dia do Senhor. E o dia do Senhor, se você for pesquisar na Grécia, Kyriake vai dar assim, domingo. E o domingo é o dia do Senhor. Se você for pesquisar também naquele interlinear de Odair Olivetti, o interlinear grego de Odair Olivetti já traduz exatamente como está no original. Meus amigos, que texto totalmente fora do contexto. Isso é porque eu não entendo nada de grego, hebraico, mas a gente já vê uma distorção muito grande aqui, viu? É domingo. Não coloca nem dia do Senhor. A tradução seria domingo. Porque Kyriake Remera é uma ideia grega que se refere ao domingo, o primeiro dia da semana, que é o domingo. Entendeu? Todos os linguistas, neurolinguistas, lexicógrafos, já dizem que Kyriake Remera se refere. O pastor Eliseu Rodrigues vai buscar aqui ajuda aos universitários, né? Mas vamos ver aqui. Se eu não me engano, acho que aqui, ó, é o diploma, né? Novo Testamento, interlinear analítico, né? Paulo Sérgio. Mas vamos lá. Não estou entendendo nada aqui, mas vamos lá. Refere ao dia do Senhor, que é o domingo, primeiro dia da semana. Ele diz, eu guardo o domingo por causa da autoridade da igreja, a tradição da igreja, não tem nada a ver com a Bíblia. Agora você, evangélico, que guarda o domingo. E aí nessa hora, rapaz, a gente vê argumentos sendo, não, veja bem, a gente guarda todos os dias. Então mostra o texto onde a Bíblia diz que é para guardar todos os dias. Olha isso. Ele não cita o meu argumento. E eu disse que, para Deus, todos os dias são a Ele consagrados. Consagração é uma coisa. Santificação de um dia é outra. Né? Consagração é 24 horas. É 24 horas. Veja que o que Eliseu Rodrigues vai falar aqui agora é algo totalmente fora do contexto. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou no meu corpo diariamente. Texto totalmente fora do contexto, viu, pastor Eliseu? Com todo respeito, o senhor usou o texto totalmente fora do contexto aqui. Rogo-vos, pois, irmão. Paulo, ele pede para que a gente se santifique todos os dias. Eu se santifique todos os dias. Aqui não há uma especificação direta a um dia santo, ou tem que fazer isso todos os dias, guardar todos os dias. Aqui está falando de uma questão pessoal, em que eu devo me consagrar, estar diante do Senhor. Texto totalmente fora do contexto, pastor. Me desculpe, tá bom? Onde eu chego com o meu corpo. Meu corpo é para Deus, independente do dia. É para mostrar o texto? Romanos 12, acabei de falar. Estou no meu corpo. Enquanto nesse corpo estou, minha vida precisa cultuá-lo, independente do dia. Errado. Erradíssimo. Então aqui ele está contradizendo, o pastor Eliseu está contradizendo que não há uma necessidade de guardar o domingo. Ele, ao mesmo tempo que ele diz que tem que guardar o domingo, defende o domingo, agora já diz que não tem que fazer isso. Espera aí. De que lado o senhor está, na verdade, pastor Eliseu? De que lado o senhor está? Na santificação do domingo ou na santificação de todos os dias? Porque consagração todos os dias é uma coisa. Guardar e santificar um dia é outra coisa. Esse texto que o senhor leu aí é algo pessoal, algo espiritual, não tem nada a ver com marcação de dias para santificar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com consagração da pessoa em si, se dedicar na obra, pelo que eu entendo. Colossenses capítulo 2, versículo 16, que ninguém vos julgue. Ele está falando para a igreja em Colossenses. Não se sintam julgados nem pressionados pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Vamos dar um pausa aqui, eu vou até pegar aqui, que é para a gente entender melhor esse texto de Colossenses que o pastor está citando aqui. Eu estou aqui, vamos lá.
que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. O que ele está dizendo é: o importante agora não é o calendário, o importante agora não é o dia, o importante agora é a igreja. Erradíssimo, pastor. Erradíssimo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, foi o texto que o senhor usou. Eu deixei notado aqui. Olha só que interessante. Os cristãos de Colossos não deveriam ser atraídos a guardar eventos cerimoniais. O texto quer dizer isso. Festas de lua nova, comidas, enfim. Em primeiro lugar, o falso ensino é descrito como filosofia e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Além disso, envolvia a circuncisão e a observância de festas judaicas, bem como rituais de pureza e regras relacionadas à alimentação. No capítulo 2, versículo 11, e o versículo 16 e o versículo 21. Também incluía a adoração de anjos, ou com anjos, ou tentativas de imitar a adoração angelical. Por fim, esse falso ensino se baseava em preceitos e doutrinas dos homens, e possivelmente envolvia práticas rigorosas de disciplina pessoal. O texto está aqui dentro do contexto, o real sentido, o verdadeiro significado. Aí agora pega esse texto para distorcer totalmente fora do contexto, para dizer assim: não, o saldo não é para ser mais guardado. Não é difícil entender a palavra do Senhor. Quando você busca a palavra de Deus de forma humilde, eu estou falando para você agora, amigos, que está aí do outro lado. Não é difícil entender a Bíblia. Quando você busca a orientação divina, Deus, Ele te ajuda na compreensão da palavra dEle. Deus, Ele te ajuda sim. Amigos, que Deus Ele te abençoe de forma especial. Aqui não foi uma defesa ao pastor Eliasar, porque ele sabe se defender perfeitamente à luz da Bíblia. É um homem inteligentíssimo, um homem de Deus. É um homem que eu admiro muito. Um homem simples, né? Um cara dedicado à obra e verdadeiro. O pastor Eliasar é um homem verdadeiro, um homem de Deus. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês.